A graça e a paz, muito bom dia, espero encontrá-los todos muito bem nesta manhã. Se não tiver, vai ficar, né? Vamos ouvir a palavra, vamos orar a palavra, vamos começar o dia meditando na palavra de Deus. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o tema um discípulo chamado Ananias, esse foi o nome dele. Atos, capítulo de número 9, eu quero ler a partir do verso 10, na Almeida Revista e Corrigida. A palavra de Deus diz assim: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão, Ananias, e ele respondeu, Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Gente, esse é um texto que faz menção à conversão de Saulo, né? Este homem que passou de perseguidor para perseguido, um homem que foi completamente transformado por um encontro extraordinário com Jesus. Indo pelo caminho, ele queria prender cristãos, ele tem um encontro com Cristo, ele cai, perde a princípio a visão, agora ele está cego, e orando, falando com, quem diria, né? Um perseguidor, agora orando, falando com Jesus. E enquanto ele orava, o próprio Senhor trata com Ananias e dá a Ananias uma missão, um privilégio, é verdade, mas ao mesmo tempo também uma missão um pouco complicada, porque afinal de contas ele teria de orar por aquele que o perseguia, por aquele que maltratava o povo de Deus, pelo grande perseguidor de Israel da época, Saulo, este que viria a se tornar depois o grande apóstolo Paulo. E Ananias recebe essa missão da parte de Deus, o Senhor dizendo a ele, olha, vai, dá até o endereço, né? Rua chamada direita, o meu servo Saulo está orando, eu quero que você ore por ele, quero que você interceda por ele, para que ele torne a ver, seja cheio do Espírito Santo. E ele já viu, mostrei a ele, imagina essa cena, né? Deus falando com Ananias, já mostrei para ele que você iria, já disse para o Saulo, ele já inclusive teve já uma visão que eu dei para ele, de que um homem chamado Ananias iria orar por ele. Então, agora é você ir lá fazer essa oração por ele. A princípio, gente, o Ananias relutou com essa ideia. Na altura do verso 13, o texto diz que respondeu Ananias e disse, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e ele tem poder aqui dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Então o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha, eu sei, você tem a sua ressalva, mas escute, Ananias, eu sei o que eu estou fazendo. Eu escolhi este homem, ele para mim é um vaso escolhido e agora eu quero que você vá até ele e ore por ele. E aí vem para mim a melhor parte do texto. O versículo 16 diz assim, eu lhe mostrarei quanto vai padecer pelo meu nome, veio 17. Olha que frase linda. E Ananias foi. Eu gosto demais dessa frase, porque o texto diz que ele vai, ele foi, né? Ele entra na casa onde o Saulo está, impondo-lhe as mãos, ele diz, olha que lindo, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. O mesmo Deus que apareceu para você no seu caminho, quando você vinha, ele também apareceu para mim, ele também falou comigo, ele também me enviou para que eu ore por você, clame por você, para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E foi imediato. Que lindo! A frase mais linda do texto para mim nesta manhã é, e Ananias foi. Eu penso que nós precisamos aprender com Ananias. Eu penso que vale a pena. Um discípulo do Senhor precisa caminhar em obediência a Deus, os seus ensinos, seus mandamentos. Nós precisamos ser sensíveis ao Senhor, inclusive
quando Ele nos pede para orar por pessoas difíceis e complicadas. Às vezes nós podemos relutar, meu Deus, se eu ter certeza, fulano de tal é meio difícil, fulano de tal fez mal à tua igreja, fulano de tal agiu de uma maneira esquisita. Mas eu tenho um plano na vida dele, ore por ele, é a parte nossa como discípulos clamar, inclusive por aqueles que têm perseguido a igreja do Senhor. Vamos orar, gente? Pai, obrigado, mais um dia, mais uma manhã, e com este dia a oportunidade de orarmos, não apenas por aqueles que carecem de oração no sentido de estão com problemas, estão em lutas, estão enfermos, estão enfrentando adversidade, mas também oramos, meu Pai, como o próprio Cristo tem nos ensinado, por aqueles que nos maltratam e por aqueles que nos perseguem. Oramos para que eles tenham um encontro com o Senhor, para que eles te conheçam e reconheçam como o único Deus, o único Senhor e Salvador. É a nossa oração de hoje, em nome de Jesus. Amém.